Olá, terceiro ano. Nós vamos corrigir a semana 2 do PET 2 de 2021. Na aula sobre o conteúdo, nós falamos sobre toda a matéria, fazendo aí e intercalando primeiro reinado, segundo reinado, período regencial. Falamos também um pouco da república e contrapomos o conceito de monarquia e república. Na questão número 1, da UFTM, uma questão adaptada. As revoltas do período regencial não se enquadram em uma moldura única. Elas tinham a ver com as dificuldades de realidades de vida cotidiana e de incertezas da organização política. Mas cada uma delas resultou de realidades específicas, provinciais ou locais. Quem disse isso foi Boris Fausto no livro História do Brasil, da EDUSP. Apesar de não terem uma moldura única, as revoltas salientadas pelo autor apresentaram em comum a. Veja bem que o autor fala de diferenças, mas no final ele quer semelhanças entre estas revoltas salientadas pelo autor. Nem todas tiveram lideranças populares, nem todas foram contra o centralismo político, nem todas tiveram a proposta de abolir a escravidão, nem todas tinham em sua bandeira a defesa do Estado autoritário, mas todas, no geral, estavam insatisfeitas com o poder moderador. Questão número 2. Identifique as instituições monárquicas mencionadas no texto e explique as razões que culminaram no processo de desgaste político e social durante o final do século XIX. O fim da monarquia no Brasil foi resultado de um desgaste da forma de governo, dessa forma de governo que é a monarquia. Desgaste da monarquia com os interesses da elite política e econômica do país. A queda da monarquia ocorreu por meio do rompimento de 3 importantes grupos. O grupo da igreja, fator um pouco menos relevante, o grupo do exército, que foi preponderante, e o grupo da elite escravocrata, que também se mostrou insatisfeita com a monarquia. A questão 3, nós vamos ler o texto e logo em seguida nós mencionaremos as opções e a resposta. Assinala-se, portanto, esse período que se inaugura com a segunda metade do século passado pelos primeiros passos no sentido da modernização do país. A velha estrutura colonial, varridos os obstáculos que se antepunham ao seu progresso, entre uma fase de completa remodelação. Seria, na verdade, um critério estreito atribuir esta transformação unicamente à abolição do tráfico de escravos. Ela estava naturalmente indicada pelas condições objetivas da economia universal de que o Brasil entrava com a independência a participar. Ensaiado o isolamento social colonial, era inevitável, mais dia menos dia que o país se pusesse de acordo com essas condições. Mas é incontestável que este fato, qual fato? A abolição do tráfico negreiro, constitui a vassourada preliminar e indispensável de tal surto de progresso. O acontecimento da abolição, abriu nosso primeiro período de franca prosperidade comercial. Texto de Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil, da editora Brasiliense. De acordo com Caio Prado Júnior, a abolição do tráfico de escravizados no Brasil está relacionada. Analisando todas as opções e lendo o texto, nós percebemos que o que mais se aproxima do que Caio Prado Júnior escreve acima, quando ele diz principalmente que a nossa economia se abre a uma franca prosperidade comercial, a letra E, ao início do processo de industrialização da economia brasileira, que gerou o progresso do país. Questão 4, o FRJ. Não julgava
possível a república enquanto vivesse o imperador. E daí a minha surpresa. Se de mim tivesse despedido a sua permanência como chefe da nação, afirmo que não teria sido deposto. A república teve contra si o haver sido feita por um pronunciamento militar representado pela quinta parte do exército. A nação foi estranha a esse acontecimento que aceitou como fato consumado. Escrito por Castro Celso. Os Militares e a República, um estudo sobre a cultura e a ação política. Escrito no Rio de Janeiro pela editora Zahar em 1995. O texto anterior é um trecho de uma carta do Visconde de Pelotas ao Visconde de Ouro Preto, carta esta datada do dia 10 de setembro de 1890. A carta caracteriza a proclamação da República como um pronunciamento de uma parcela do Exército, organizada em torno de um grupo de jovens militares positivistas. Explique a frase sublinhada destacando uma particularidade do modelo republicano implementado em 1889 no Brasil, implantado no Brasil. Como a gente falou no vídeo de explicação, a história do Brasil ela é permeada de ameaças de golpes militares, que às vezes se concretizam e às vezes não. E o nosso primeiro golpe militar se deu na proclamação da República. Portanto, a República nasceu a partir de um golpe de militares. Não foi só a monarquia que foi derrubada, mas surge, com o nascimento da República, também o nascimento da interferência de uma classe muito poderosa na política brasileira, a classe dos militares.